O espírito dos mares. Capítulo 6. Um novo rumo. A vista era maravilhosa diante do navio que se aproximava de Riverson. De longe, eles percebiam o encanto daquela cidade, construções bem separadas umas das outras, com ruas de terra delineadas por uma grama resplandecente, muito bem tratada, e com algumas árvores e flores que enfeitavam ainda mais aquela linda cidade. Um rio cortava a cidade pelo meio, desaguando no mar, e algumas pontes de madeira bem desenhada e floreada serviam para fazer a travessia de um lado ao outro de Riverson. Não havia porto na cidade, apenas alguns piers que serviam para aqueles que chegavam com embarcações para efetuar trocas de materiais. A cidade era conhecida por receber muitas raças diferentes, e era uma das referências para se fazer negócio, compras e vendas. Era uma cidade pequena, mas normalmente movimentada. O navio do capitão Bannock Durham atracava em um pier enquanto alguns homens da tripulação se preparavam para lançar a âncora e fazer as amarras para prender o navio no pier. Outros organizavam e separavam o material que haviam conseguido em sua última viagem, para tentar vendê-lo ou trocá-lo por coisas que fossem de interesse para eles. Normalmente armamentos, comida e muito rum. O capitão Durham, Hiatt, Brandon e Lane desciam juntos no pier, e logo perceberam que havia algo de errado na cidade. Não havia ninguém para recebê-los no pier. Eles olharam para os lados e as ruas estavam vazias, sem movimento, e nos outros piers tinha atracado apenas um pequeno navio e uma jangada, que também estavam sem tripulações. Aquele local era normalmente bem movimentado e sempre tinha muitas embarcações atracadas no pier. O capitão estava com a cara fechada e com os olhos semicerrados. Alguma coisa aconteceu por aqui. Vamos adentrar na cidade e tentar descobrir. Não é normal o pier ficar abandonado do jeito que está. O capitão Durham ordenou que 6 homens de sua tripulação os acompanhassem e deixou o restante tomando conta do navio. Caminhando para dentro da cidade, mais adiante, em uma das ruas de terra, eles se depararam com casas destruídas, portas arrancadas e janelas quebradas. A grama, que costumava ser bem cuidada, estava toda pisoteada naquele local. E, olhando mais à frente, eles somente viam destruição. Hiatt se agachou, aproximando-se das marcas deixadas no chão, passando a mão por cima das pegadas para afastar os pedaços de grama que haviam sido arrancados. Vejo aqui muitas pegadas diferentes. Aparentemente estavam correndo sem uma direção certa. Hiatt observava cuidadosamente para tentar encontrar todos os detalhes e explicar o que poderia ter ocorrido em Riverson. Ao lado de Hiatt estavam Brandon e Lane, ouvindo atentamente o que ele dizia, enquanto o capitão, com os outros 6 homens, seguia adiante. Tem pegadas de humanos, de cavalos. Vejo também algumas pegadas de meio-anões e anões, disse Hiatt. Os meio-anões eram uma raça parecida com anões, porém não tão corpulentos quanto eles, e eram provindos de casamentos entre humanos e anões. Os meio-anões eram geralmente mais magros do que os anões e mais amigáveis também. Uma parte daquela cidade era habitada por eles, e havia construções pequenas feitas especialmente para eles, mas que agora estavam destruídas, assim como outras casas. Hiatt se levantou, não gostando do que estava presenciando. Continuou olhando ao redor, procurando por algum morador ou mais evidências que pudessem ajudar a identificar quem estivera naquela confusão toda. Caminhando mais um pouco, achou novos rastros. Havia sangue espalhado pelo chão e nas paredes que restavam das casas de madeira. Hiatt encontrou entre as pegadas uma bem diferente, que lhe chamou a atenção. Ele se aproximou para poder identificar, e Brandon seguiu ao seu lado, acompanhando-o. Lane se afastou deles, indo de encontro ao seu pai. Esta pegada... Olhe lá, Brandon. Veja a distância que existe entre estas pegadas. E olhe só o tamanho. Cada marca é quase do tamanho da minha perna. Aparentemente, é somente um desta espécie. E, se eu não estiver enganado, trata-se de um ogro. E pela distância de sua passada,
Deve ter mais de 3 metros de altura. Perceba, Brandon, que um rastro de uma linha é acompanhado pela lateral das passadas deste ser, provavelmente a sua arma sendo arrastada pelo chão. Acredito que o ataque nesta cidade não foi feito somente por um ogro. Ele estava acompanhado por outros, que não são de sua espécie, o que seria algo muito incomum, pois eles não costumam andar em bandos, e muito menos com outras raças. Não pode ser. Eu devo estar enganado. Não deve ser um ogro. Deve ser outra raça, que eu não conheço. O capitão já estava bem à frente, distante de Riet e Brandon, enquanto um cavalo com alguém deitado sobre ele se aproximava. O capitão Durham segurou o cavalo pelas rédeas, fazendo-o parar, e cuidadosamente abraçou o corpo do homem que estava sobre o cavalo, ajudando-o a descer e colocando lentamente o corpo deitado no chão. Era um homem de barba cerrada, com um manto marrom, com as vestimentas rasgadas e com o corpo todo ferido e ensanguentado. O homem esticou o braço para cima, segurando o capitão pela camisa. Ajude-nos! Fomos atacados. Estas foram as últimas palavras. A mão que segurava a camisa do capitão se afrouxou e caiu no chão. Seus olhos se fecharam, não havia mais vida naquele corpo, que estava todo sujo e cheio de sangue. Durham se levantou, desamarrando o chicote de seu cinto. Olhou para os lados e continuou em frente, correndo à procura de mais algum sobrevivente. Riet e Brandon, que ainda estavam bem para trás, viram o grupo de seu capitão correndo rapidamente. Riet correu até o cavalo, que estava ali parado, e havia sido deixado pelo morto, sinalizando para Brandon segui-lo. Riet montou no cavalo e estendeu a mão para Brandon subir também, e cavalgou em direção a seu grupo para alcançá-los. Ainda cavalgando, aproximavam-se do grupo e avistaram à frente uma grande praça, que estava cheia de humanos, alguns meio-anões e 2 anões. Havia muitos feridos no chão, na maioria humanos. Os 2 anões estavam com outros humanos, ajudando os feridos, e ao verem aquele grupo de piratas se aproximando, começaram a ficar alvoroçados. Quando os piratas já estavam bem próximos, um humano os tranquilizou. Fiquem tranquilos. Voltem a cuidar dos feridos. Quem vem aí é meu amigo Durham, e ele provavelmente poderá nos ajudar. Era um homem de meia idade, de físico definido, com longos cabelos amarrados e um cavanhaque um pouco alongado com uma trança. Em sua cintura carregava uma espada embanhada. Ele estava bem vestido e utilizava um longo colete que chegava aos seus pés. Abriu os braços para receber o capitão. Durham, meu grande amigo, há quanto tempo não o vejo? Bannock Durham, que chegava correndo, diminuiu o passo ao ver seu velho amigo com os braços abertos lhe recebendo, e lhe deu um forte abraço. Depois se afastou, pegando no rosto de seu amigo com as 2 mãos. Quanto tempo, meu amigo Farhan? O tempo passa e você continua o mesmo. Parece que não envelhece. Os 2 caíram na risada. E olha só quem está aqui junto com você. Não acredito que você realmente virou um pirata, Lane. Veja só como você cresceu e se tornou uma linda mulher. Farhan esticou os braços em direção a Lane e lhe deu um abraço. Você não deve se lembrar de mim, mas eu lembro quando nos conhecemos. Você ainda era uma pequena criança. Lane abriu um sorriso tímido, com um olhar meigo para Farhan. Me lembro de você sim, Farhan. Você ficou muitos dias cuidando de mim enquanto meu pai negociava pela cidade. Eu estava em minhas primeiras viagens com meu pai. E foi a partir daquele momento que me apaixonei pelo mar. Desde criança sonhava em seguir viagens junto ao meu pai. É um prazer revê-lo. E, como meu pai disse, você realmente não mudou nada. Está igualzinho de quando eu o conheci. Riet e Brandon chegaram a cavalo ao lado de Lane e Durham. Ambos desceram do animal. Durham, enquanto olhava para os 2, os apresentou a seu amigo. Farhan,
Deixe-me lhe apresentar dois grandes companheiros de viagem. Meu braço direito, Brandon, e aquele ali, com o tapa-olho, é o Riet, um elfo pirata que entrou para o nosso grupo há pouco tempo e é o nosso professor. Está ensinando as suas habilidades com espada aos meus tripulantes. Brandon estendeu a mão para cumprimentar Farhan, enquanto Riet retirava o seu chapéu de pirata da cabeça, apoiando-o sobre o seu peito. Ele o cumprimentou, acenando com a cabeça. É um prazer conhecê-los, senhores. Farhan olhou para Riet e, vendo suas orelhas de elfo de fora, comentou. É a primeira vez que vejo um elfo pirata. Achei que os elfos nunca saíssem de suas vilas. Voltou seu olhar para Durhan e retirou o sorriso do rosto, olhando sério para seu amigo. Durhan, teremos muito tempo para conversar, mas estamos com um sério problema. E, como vocês já puderam perceber, a cidade foi atacada. Precisamos de sua ajuda e da ajuda de seus tripulantes. Durhan, percebendo a aflição de seu grande amigo, logo se dispôs a ajudar. Sim, é claro que iremos ajudar, meu grande amigo Farhan. Mas me conte o que aconteceu por aqui. Farhan se afastou dos piratas indo em direção à praça. Midrion, venha cá. Deixe-me apresentar os meus amigos. Eles poderão lhe ajudar. Ao ser chamado, um anão se apresentou ao lado de Farhan. Era um velho anão, de longos cabelos traçados e barba branca. Troncudo, com uma grande barriga e braços e pernas largos. Seus olhos eram de um azul bem claro, e suas sobrancelhas grossas e totalmente brancas. Estava vestindo uma bota de couro marrom e suas roupas eram semelhantes às usadas por condes de outras cidades. Meus amigos piratas, este aqui é Midrion. Ele é o conde e líder da cidade de Riverson e poderá explicar melhor o que aconteceu por aqui. Midrion juntou as mãos diante de seu peito e reverenciou os piratas para cumprimentá-los. Sinto muito por recebê-los em minha cidade nesta situação. Peço desculpas por não poder receber vocês de forma adequada, como de costume. Os piratas se entreolharam após as palavras ditas por Midrion. O capitão Durhan se ajoelhou diante de Midrion e baixou sua cabeça, reverenciando o chefe da cidade. O senhor conde não deve se desculpar. Certamente a culpa deste desastre não é sua. O que aconteceu em Riverson? O conde Midrion olhou para cada um dos piratas diante de si. Ele estava com uma expressão abatida. Irei contar. Vamos até o meu palácio, onde poderemos conversar com mais conforto. Farhan, venha junto com eles. Eu quero que você os acompanhe. Enquanto estão em nosso território, quero que você os honre com sua presença, representando a nossa cidade. Farhan concordou com a cabeça e seguiu os passos de Midrion, que caminhou em direção a seu palácio, acenando com a mão para que os piratas o seguissem. Eles caminharam pelas ruas de terra, e todo o caminho que seguiram estava destruído. A cidade estava em ruínas. Ao atravessá-la, chegaram a uma colina. Uma larga estrada de terra rodeada de flores percorria o caminho até o topo da colina, e, de longe, já se viu o palácio do conde Midrion. Havia muitas pegadas pela estrada, mostrando que certamente o ataque chegou até o palácio do conde também. Ao subir a colina, chegaram de frente ao palácio, e lá de cima dava para ver a cidade inteira. Seria uma visão belíssima se a cidade não estivesse completamente destruída. A única parte que ficou intacta foi nas redondezas do pier. O palácio era todo cercado por grades de ferro, que se encontravam todas retorcidas. Um enorme portão, feito com o mesmo material da cerca, estava no chão, despedaçado. Havia sido arrancado de sua posição original. E o caminho da entrada até a porta do palácio era de mármore. Ao redor havia várias fontes com água e muitas plantas de espécies diferentes, que serviriam para deixar aquele local ainda mais belo, se também não estivessem destruídas.
palácio era enorme e sua construção, na maior parte, estava intacta, apenas com alguns arranhões, com poucos pedaços faltando em sua estrutura. Era um palácio de 3 andares, que havia sido construído com muita delicadeza. As suas curvas eram perfeitas, com paredes e janelas bem desenhadas e repletas de detalhes feitos com um material semelhante ao gesso. Suas torres eram cobertas em um formato abaulado nas laterais, que também eram feitas com o mesmo material das paredes, e formavam um cone encurvado sobre elas, com uma cruz feita de ouro em seu topo. Era um palácio espetacular, que esbanjava riqueza em detalhes e em material pelo lado de fora. Ao entrarem na porta principal do palácio, a mesma beleza vista pelo lado de fora se apresentava internamente, apenas com um detalhe diferente: estava uma bagunça. Os móveis e objetos que preenchiam e enfeitavam o palácio estavam todos espalhados, e muitos estavam quebrados. O conde Midrion ficou com uma expressão ainda mais abatida ao se deparar com o palácio naquele estado. Era a primeira vez que estava vendo seu palácio após o ataque sofrido. Estavam todos juntos no hall de entrada do palácio. Havia muitas portas pelo lado esquerdo e direito, e na grande maioria estavam abertas e derrubadas no chão, permitindo a visão de outros cômodos. No centro do hall havia uma larga escada que, na metade de seu caminho, se dividia em 2 partes, uma para a esquerda e a outra para a direita. A escadaria não seguia em linha reta. Ela enfeitava a subida com pequenas curvas em seu caminho até o 2º andar. O piso do hall e da escadaria era de mármore claro e tratado, e os corrimãos da escada eram cilíndricos e feitos de ouro. Eles foram recebidos por um criado do conde. Senhor Conde, seja bem-vindo. Me alegro em ver que o senhor não foi capturado e que está bem. Desculpe-me pela bagunça, senhor. Eu organizei os criados que sobraram e começamos a limpar e arrumar o palácio pela parte superior. Nós demos prioridade ao seu quarto e outros cômodos de maior utilidade de Vossa Senhoria. O criado era um homem vestido como um mordomo, de cabelos curtos e brancos. Ele aguardava por mais instruções do conde. Midrion olhou para o seu criado e segurou uma de suas mãos. Obrigado, Richard. Agradeço toda a sua colaboração e empenho. Continue com seu ótimo trabalho e, por favor, apenas peça para um dos criados servir o do vinho mais valioso que ainda temos aos nossos convidados, em minha sala de reuniões. Richard assentiu com a cabeça. Sim, Vossa Senhoria. Irei ordenar imediatamente. Com a sua licença, Sr. Conde. Richard se retirou, enquanto Conde Midrion subia pela escada, acompanhado de Farhan e os piratas. Antes de começar a subir, Durhan olhou para os seus homens e ordenou que ficassem para proteger a entrada do palácio. Solicitou apenas que Brandon, Riet e Elaine o acompanhassem. Eles subiram até o último piso do palácio e entraram na sala de reuniões. O 3º piso já estava bem organizado e limpo. A sala, que também estava arrumada, era repleta de estantes e livros, com algumas poltronas ao lado de cada estante e uma mesa oval grossa e pesada, de madeira no centro, com várias cadeiras aveludadas de cor cinza e prata. O conde Midrion pediu que seus convidados se acomodassem e se sentou em uma das cabeceiras da mesa, de costas para a grande janela de vitrôs de vidros coloridos. Senhores, agora que estamos mais confortáveis e mais à vontade, podemos retomar nossa conversa. Irei contar o que aconteceu em Riverson. Há uma semana, nossa cidade recebeu uma visita incomum. 6 bárbaros com poucas vestimentas rodearam nossa cidade. A princípio, recebemos bem. Sempre recebemos visitas de todas as raças, pois Riverson é um lugar comum para se fazer trocas, compras e vendas de todos os tipos de mercadoria. Mas nossos guardas ficaram de olho e deixaram aqueles bárbaros perambularem pela cidade. Algumas horas depois, eles foram embora sem comprar, sem vender e sem ameaçar ninguém. Ontem, estes mesmos 6 bárbaros voltaram com uma multidão de bárbaros, e pela informação que os guardas sobreviventes me passaram, eram entre 100
e 150 bárbaros. Eles vieram para nos destruir e chegaram atacando todos os que passavam em sua frente, entrando nas casas, matando e saqueando por onde passavam. Inclusive saquearam o meu palácio. Levaram muitos objetos de valor e muitas moedas de ouro. Para o nosso azar, a cidade estava sendo visitada por muitos mercadores, mas poucos guerreiros. E os poucos que estavam em nossa cidade se encontravam no pier, e por isso o pier ficou protegido. Alguns deles nos ajudaram, mas logo após o ataque eles foram embora. Muitos cidadãos foram mortos com esse ataque, e alguns foram levados capturados pelos bárbaros. Os bárbaros não estavam sozinhos. Eles estavam na companhia de um enorme ogro que carregava um grande machado em suas mãos. Eu, Conde de Riverson, solicito a ajuda de vocês. Me ajudem a recuperar o ouro e objetos valiosos de nossa cidade e resgatem nossos cidadãos que foram capturados. Se aceitarem e me trouxerem de volta o que eles levaram de nossa cidade, eu prometo dar uma boa recompensa a vocês. Farhan olhou para os piratas. Duran, Riet, Brandon e Lane olharam uns para os outros e ficaram em silêncio, pensativos. O conde Midriron estava impaciente. Ele apoiou suas mãos sobre a mesa e se levantou, ficando com as suas mãos ainda apoiadas na mesa. Por favor, já não basta minha cidade estar toda destruída. É humilhante demais ter que implorar por ajuda. E ainda mais implorar para piratas e um elfo. Isso é muito humilhante para um anão, como eu. Mas eu lhes imploro, me ajudem, por favor. Neste momento, um criado do conde interrompeu a conversa, trazendo em suas mãos uma bandeja de prata com lindas taças e 2 garrafas do melhor vinho do conde. Com licença, conde. Desculpe interromper. Serei breve. O criado serviu todos os convidados e também ao conde, que se sentou, acalmando-se. E, em segundos, o criado saiu da sala de reuniões. Todos estavam com as taças na mão. Ninguém havia se pronunciado sobre o assunto. Quando, de repente, Riet se levantou, estendendo a taça à sua frente. Conde Midriron, não se engane com minha presença. Eu sou um elfo, mas não guardo rancor contra a sua raça. Ofereço um brinde ao nosso acordo. Iremos lhe ajudar. E, quando voltarmos com o seu ouro e o seu povo, nos sentaremos novamente para discutir nossa recompensa. Não se preocupe, traremos de volta tudo o que lhe pertence. Certo, Capitão Durhan? O Capitão Durhan se levantou, olhando com espanto para Riet, e logo todos estavam de pé. Sim, companheiro Riet. Conde Midriron, conforme nosso amigo Riet disse, nós concordamos em ajudar. Um brinde ao nosso acordo. O Conde Midriron ficou contente. Apesar de a ajuda estar vindo de piratas, ele teria seu fiel amigo Farhan para acompanhá-los. Todos brindaram e beberam do maravilhoso vinho oferecido pelo conde. Agora, vocês me desculpem, mas preciso me retirar. Tenho muitos afazeres e necessito ajudar os outros cidadãos de Riverson. Ainda temos muitos feridos e muito trabalho a fazer para reconstruir nossa cidade. Farhan, por favor, acompanhe os piratas e os ajude a trazer de volta o que nos pertence. Estou contando com você. Pode contar com isso, Sr. Conde. Irei ajudá-los nesta tarefa. Farhan apertou a mão do conde, enquanto os piratas se retiravam da sala. Então chegou mais próximo dos ouvidos do conde e disse: Sr. Conde, por que não lhes contou tudo? O senhor deveria preveni-los do inimigo que eles enfrentarão. O conde não deixou Farhan terminar sua frase. Não, Farhan. Se contasse tudo, eles poderiam se recusar a nos ajudar. Eu sei que Durhan é seu amigo, mas não podemos deixar que isso continuasse assim. E temos que dar um basta nessa situação. Quem sabe eles não sejam piratas de valor
e consigam voltar vivos. Mas peço a você que, caso veja que a situação vá ficar complicada, fuja e não entregue sua vida nas mãos dele. Você sabe de quem estou falando. Resolvemos enfrentá-lo e agora vamos até o fim. Farhan olhava preocupado para Conde Midriron. Está bem, Conde. O senhor deve saber o que está fazendo. Eu irei confiar no senhor, mas não espere que eu abandone os meus amigos. E se não der certo este ataque, só irei sair de lá se conseguir fazer Durhan escapar também. O conde olhou com glória para Farhan e abriu um sorriso. Você é um homem de grande valor, Farhan, e é muito difícil achar homens como você. Não desperdice sua vida. Que Deus lhe acompanhe e que acompanhe estes piratas que estarão ao seu lado. Vá e volte com vida, e de preferência com a vitória. Farhan se ajoelhou diante do conde, segurando suas duas mãos e colocando sua testa sobre elas. Seu pedido é uma ordem, senhor conde. Durhan, Riet, Brandon e Lane se reuniram na frente do palácio junto com os outros 6 piratas que haviam ficado lá com a ordem do capitão. E todos aguardavam a chegada de Farhan. Lane olhou para o seu pai e seus companheiros. Vocês só podem estar loucos. Como puderam aceitar o pedido deste anão? Vocês não ouviram o que ele disse? São entre 100 e 150 bárbaros e um ogro. E nós mal temos 50 pessoas em nossa tripulação. Como poderemos enfrentá-los? Vai ser arriscado demais. Vocês deveriam ter recusado. Brandon, olhando para Lane, balançou a cabeça concordando. Sim, a Lane está certa. E vocês só podem estar loucos. Iremos nos arriscar demais por um conde que nem conhecemos. E não sabemos nem se ele irá cumprir a parte dele no acordo, e nem se nossa recompensa será boa. Durhan sacudiu a cabeça negativamente. Olha só a enrascada que você nos meteu, Riet. Como poderemos seguir com esse ataque se nossa tripulação não estiver confiante? Riet olhou para seus companheiros, vendo que eles realmente não estavam confiantes em seguir com esta aventura. Calma, gente. Acho que tínhamos que aceitar. Não podemos abandonar este povo. Se não formos nós, quem irá ajudá-los? Não precisamos derrotar todos os bárbaros que estiverem por lá. Temos que ter foco em nosso objetivo. Primeiro, temos que descobrir onde estes bárbaros estão, onde eles mantêm o ouro e os cidadãos capturados. E depois, pensamos em uma estratégia para poder alcançar nosso objetivo. Tenho certeza de que conseguiremos e de que nossa recompensa será boa. Acreditem em mim, os anões são carrancudos, mas costumam ser fiéis em acordos feitos com eles. Brandon, ainda desconfiado, olhou para Riet. Espero que você esteja certo, pois não quero perder meu tempo para ficar sem uma boa recompensa. Fique tranquilo, Brandon. Pode deixar que eu proteja o seu belo traseiro de nossos inimigos. Riet ria enquanto falava. E pensem bem, esta será uma ótima oportunidade de testar as habilidades que nossa tripulação adquiriu com esse período de treinamento. Além de não existir melhor treinamento do que praticar contra o inimigo de verdade. Farhan se aproximou deles na entrada do palácio. Está bem, meu amigo Farhan já está aqui conosco. Vamos seguir para a Praça Central e chamar nossos tripulantes para seguir viagem. Durhan olhou para um de seus piratas e ordenou. Velhan, vá até o nosso navio e diga a Nolan que traga nossa tripulação para a Praça Central. Peça para trazer as provisões e as armas e diga que partiremos em uma aventura. Diga a ele para escolher 4 tripulantes para ficar com você em nosso navio. Nós não podemos abandoná-lo sozinho, e você ficará responsável, junto com esses 4 tripulantes, para protegê-lo. Velhan correu em direção ao navio, obedecendo às ordens do capitão, enquanto eles se reuniam na praça central à espera do restante da tripulação. Algum tempo depois, todos estavam juntos na praça.
Farhan, nos mostre em que direção foram os bárbaros. Nós precisamos iniciar nossa caçada. Farhan levou todos os piratas para a saída norte de Riverson. Durhan se apresentou diante de todos. Senhores, daqui para frente estaremos em grande perigo. Não conhecemos nosso inimigo. Sabemos apenas que são bárbaros acompanhados de um grande ogro e que estão em maior número que nós. Vamos tentar nos aproximar sem fazer alardes para estudar nosso inimigo. Não quero ninguém saindo da formação e nem se aventurando sem organização contra eles. Vamos, senhores, está na hora de mostrar do que nós piratas somos feitos. Sigam o seu capitão e que a glória esteja ao nosso favor. E para todos aqueles que estejam conosco, todos gritaram em uma só voz: Vida eterna! O capitão caminhou seguido dos seus fiéis escudeiros ao seu lado e seus tripulantes atrás. Na frente deles havia uma estrada coberta de pequenas pedras e em volta dela uma mata não muito densa, mas de longas árvores. Eles marchavam com vigor e seguiram assim por muitas horas. Ao final da tarde, avistaram uma aldeia com uma cerca de madeira e muitas tochas acesas em sua entrada, e 2 bárbaros homens e uma mulher. Os 3 se vestiam com poucas roupas, eram grandes em tamanho e visualmente musculosos. Mas, antes que eles se aproximassem mais, ficando à vista daqueles bárbaros, Hiet fez com que todos parassem, chamando a atenção do capitão Durhan. Esperem, capitão. Veja só aqui. Hiet apontava para a lateral da estrada na qual eles caminhavam. Havia uma pequena trilha de terra e mato na lateral com o rastro de passos e de rodas de uma carroça. Aparentemente, esta trilha foi utilizada há pouco tempo. Pode ser que tenha algo para este lado. Vamos verificar o que tem aqui, neste caminho primeiro. Acho que não seria uma boa ideia atacá-los de frente, invadindo a entrada principal da aldeia. Temos que verificar sua redondeza antes e tentar achar o ponto fraco deles. O que o senhor me diz, capitão? Durhan se aproximou da trilha que seguia para o meio da mata. Sim, Hiet, é uma ótima ideia. Marujos, me acompanhem. Iremos seguir por este caminho. O capitão Durhan apontava para a trilha, e todos os 37 tripulantes seguiam os passos de Durhan, Hiet, Brandon, Lane e Farhan. Após alguns minutos caminhando pela trilha, eles avistaram 5 bárbaros, 4 homens e uma mulher. Tinham pinturas feitas em partes de seu corpo e em suas faces. Cada um carregava nas mãos uma tocha acesa e um pequeno machado com lâmina somente de um lado. Hiet olhou para todos os companheiros. Piratas, eu gostaria de demonstrar a vocês porque venho treinando a todos. Capitão, espere aqui que eu irei dar conta destes bárbaros. Durhan olhou de lado para Hiet. Você sozinho contra 5 bárbaros, Hiet? Acho que seria arriscado demais. Nós estamos em muitos e poderíamos facilmente acabar com eles sem arriscar a vida de ninguém, principalmente a sua. Os bárbaros, aos poucos, se aproximavam da posição deles. Vinham distraídos e conversando. O capitão Durhan, com a mão, ordenou que todos agachassem. Agachados, Hiet continuou. Não se preocupe. Quero apenas aproveitar a oportunidade para passar mais um ensinamento para os tripulantes, se você me permitir. Durhan apoiou o cotovelo em seu joelho e com sua mão segurou seu queixo. Está bem, Hiet. Vá e mostre do que você é capaz. Hiet se levantou, desembanhando seu sabre e sua espada curta. Senhores, eu quero que vocês prestem atenção nos meus movimentos e nos movimentos de nossos inimigos. Hiet correu em direção aos 5 bárbaros enquanto todos observavam. Ao chegar mais próximo dos bárbaros, ele parou, apontando suas 2 espadas à frente e movimentando seus punhos, chamou os bárbaros para a briga.
Os bárbaros, que ainda estavam a alguns metros de distância dele, começaram a correr em sua direção, soltando gritos ferozes. 2 deles, um homem e uma mulher, atiraram seus pequenos machados em direção a Riet. Riet, sem retirar suas pernas do lugar, encurvou seu corpo para a esquerda, desviando-se de um dos machados, e com suas 2 espadas juntas, aparou o segundo machado, jogando-o para longe. Os 2 bárbaros que haviam atirado o pequeno machado ficaram um pouco mais atrás dos outros 3, que ainda corriam em direção a Riet, que, parado, esperava a chegada deles. Os bárbaros se aproximavam em formação triangular, um deles um pouco mais à esquerda, o outro pela direita e um ao meio, que estava alguns passos atrás deles. O caminho da trilha não permitia que eles se espalhassem, não dando chance para tentar cercar Riet, e tendo que enfrentar de frente. Os 2 bárbaros que estavam mais adiante chegaram à frente de Riet, correndo, desferindo ataques em direção ao seu peitoral. Ele se ajoelhou diante deles e encurvou seu corpo para trás, desviando, e atacou com suas espadas a perna de cada um deles, ferindo as coxas de ambos, que ainda estavam correndo e que, com o movimento, foram com tudo para o chão. O corte foi profundo nas coxas de cada um. Os 2 bárbaros gritavam de dor. O terceiro bárbaro chegava logo em seguida. Riet ainda estava de joelhos, quando o terceiro bárbaro desferiu um ataque de cima para baixo, com seu pequeno machado. Riet, com uma acrobacia, deu uma cambalhota lateral desviando do ataque, e ao mesmo tempo ficando em pé novamente. O machado do bárbaro bateu com força no chão, e, antes que ele conseguisse retirá-lo, Riet pulou na direção do braço do bárbaro, desferindo um ataque com as suas 2 espadas, acertando o pulso direito do bárbaro e decepando sua mão. Ele soltou um grito alto e largou a tocha que segurava em sua mão esquerda, para segurar o seu braço que, sem mão, jorrava muito sangue. Riet lhe deu o golpe de misericórdia, encravou seu sabre no peito dele e, com sua espada curta, rasgou sua garganta, e rapidamente retirou suas espadas de seu inimigo, deixando-o cair no chão, sem vida. Apenas seu sangue continuava a escorrer ao lado de seu machado, que ainda estava encravado no chão, com sua mão direita pendurada segurando. Riet olhou rapidamente para trás, e os 2 bárbaros ainda estavam no chão, mas começavam a se levantar. Os outros 2 à sua frente já estavam bem próximos, mas carregavam apenas as tochas. Vieram com tudo para cima de Riet, tentando atacar com suas tochas. Ele aparou cada uma delas com suas espadas. Os 2 bárbaros estavam diante dele e suas tochas estavam presas, com as lâminas das espadas de Riet encravadas nelas. Ele aplicou um chute na altura da cintura do bárbaro que estava de sua direita, jogando-o para trás. O bárbaro que estava à esquerda era uma mulher, que fechou o punho e desferiu um soco em direção ao rosto de Riet, que esquivou a cabeça para o lado direito e enfiou seu sabre que estava em sua mão direita no baço dela, fazendo-o atravessar seu corpo e retirando-o do corpo, que imediatamente caiu no chão sem vida. O outro bárbaro, que estava ainda com a tocha na mão, ficou olhando para Riet, enquanto os outros 2 que estavam atrás já vinham em sua direção. Estavam mancando e sangrando muito na perna. Riet virou de costas para o bárbaro que estava com a tocha e correu em direção aos outros 2 que estavam feridos. Ele chegou correndo e pulando no meio dos 2, em um pequeno espaço que havia entre eles, desferindo um ataque em cada um. Ambos apararam o golpe com seus pequenos machados. Enquanto Riet pulava e desferia do alto os golpes, sua perna acertou uma pisada na coxa ferida do bárbaro à sua direita, e, impulsionando sua perna, efetuou um pulo acrobático que o deixou atrás do inimigo à sua esquerda. Com muita força, Riet desferiu um golpe em cruz, com suas espadas decepando a cabeça do bárbaro. O outro, que levou a pisada, estava ajoelhado no chão, e novamente com muita dor em sua perna ferida. Riet se posicionou atrás do bárbaro e encravou suas 2 espadas nas costas dele, atravessando o peito de seu inimigo. E, com sua perna, empurrou o bárbaro, jogando-o ao chão e retirando suas espadas dele. 4 bárbaros já estavam mortos,
e o único que sobreviveu ainda estava parado no mesmo lugar, olhando incrédulo ao que acontecia. Com medo, começou a correr em direção contrária, fugindo de Riet. Riet encravou suas espadas no chão e retirou uma de suas adagas da cintura, arremessando na direção do bárbaro. A adaga voava, rodopiando em direção ao seu alvo, acertando-o com a ponta bem no centro de sua nuca. O bárbaro caiu imediatamente para a frente. Riet pegou de volta suas espadas e as embanhou. Todos os piratas e Farhan estavam vindo em sua direção. Ele seguiu adiante e retirou sua adaga da cabeça do adversário, colocando-a de volta em seu cinto, e voltou-se para os seus companheiros. Espero que a aula de hoje tenha sido de bom proveito aos meus amigos piratas. Não quero que vocês sejam apenas piratas. Quero torná-los verdadeiros guerreiros. Nós precisamos nos tornar um grupo forte na batalha, para que cada um de vocês valha por 5 dos nossos inimigos. Sinto que iremos enfrentar muitos perigos em nossas jornadas, e quero que todos estejam preparados para enfrentar qualquer inimigo que cruze nosso caminho, até mesmo Illard Bernard. Todos estavam de frente para Riet, impressionados com a habilidade que ele demonstrara perante aos inimigos. Farhan se aproximou. Durhan, você tem um professor de grande valia para sua tripulação. Tenho certeza de que, com os ensinamentos dele e com o seu comando como capitão, vocês terão sucesso em sua caminhada. Estou certo de que conseguiremos libertar os cidadãos de Riverson e recuperar de volta sua riqueza. Durhan apoiou seu braço sobre os ombros de Farhan. Sim, concordo com você, meu grande amigo. Tenho ao meu lado 2 grandes guerreiros e amigos. Vamos deixar os elogios e a comemoração para quando voltarmos para a cidade com o nosso objetivo cumprido. Brandon amarrou o escudo em seu braço e desembanhou a espada, enquanto caminhava em direção a Riet. Com certeza, capitão. Vamos seguir em frente. Ele parou ao lado de Riet e virou-se para os piratas. Marujos, nosso grande tutor Riet nos demonstrou do que é capaz e quer transformar todos nós em guerreiros de verdade. Mostrem a ele do que vocês são capazes. Mostrem o quanto já aprenderam com os seus ensinamentos. Vocês terão a chance de mostrar isso contra esses bárbaros. Enfrentaremos muitos como estes 5 que estão caídos no chão. Estejam preparados e atentos. Brandon e Riet seguiram à frente um ao lado do outro pela trilha. Lane desembanhou sua cimitarra e, erguendo-a para o alto, disse em voz alta: Que venham os bárbaros! Seguido de seu ímpeto, veio um grito dos piratas. Ho! Todos os piratas desembainharam suas espadas. Andaram por mais alguns minutos pela trilha até chegar a um morro alto e íngreme. Ela seguia para dentro do morro e eles se aproximaram da caverna. Durhan e seus companheiros enxergavam pouca coisa no início da caverna, com a iluminação que vinha de fora, e após alguns passos à frente, só era possível enxergar a escuridão. Bem mais ao fundo da caverna, eles visualizavam a luz de tochas que se moviam em direção à saída. O capitão Durhan balançou seu chicote, preparando-se para brigar. Vamos continuar entrando mesmo no escuro. Andem devagar. Assim eles serão pegos de surpresa, pois somente nos enxergarão quando estivermos bem próximos, disse o capitão em voz baixa. Eles continuavam caminhando lentamente para dentro da caverna, apoiando as mãos nas paredes para ajudar a enxergar o caminho. Sua visão só permitia ver a luz da tocha adiante, mas era impossível ver o chão que eles pisavam. O capitão Durhan tomou a linha de frente. Estavam apenas a alguns metros da luz das tochas e enxergavam os bárbaros que vinham em sua direção. As tochas iluminavam apenas alguns metros à frente deles. Quando estavam prestes a entrar no campo de visão dos bárbaros, o capitão Durhan correu em direção a eles. Seu rosto tatuado com expressão de fúria foi a primeira imagem que surgiu na visão deles, que se assustaram ao ver Durhan correndo contra eles. Antes que pudessem ter alguma reação, o capitão chicoteou um deles, laçando seu chicote em volta do pescoço do bárbaro. Durhan puxou com toda a força o chicote para trás, fazendo o bárbaro cair no chão e o arrastando. Os outros apanharam seus pequenos machados, e, quando ameaçaram correr em direção a Durhan, viram outros piratas entrarem no campo de visão.
Eles deram meia volta e correram em direção contrária, fugindo do ataque. Hiet encravou suas espadas no inimigo que estava no chão, sendo puxado por Durham, enquanto Lane, Brandon e Farhan corriam atrás dos outros, seguidos dos piratas. Durham soltou o chicote do bárbaro e seguiu ao lado de Hiet, em meio aos outros piratas. Brandon e Lane alcançaram 2 deles, atingindo-os pelas costas. Farhan os ajudou a eliminá-los, e os 3 continuaram na linha de frente, correndo atrás dos outros 3 bárbaros que ainda estavam vivos, fugindo para dentro da caverna. Mais adiante, havia uma grande fogueira, iluminando um espaço enorme, redondo e de teto alto, que havia dentro da caverna. Os 3 bárbaros fugiam, gritando por ajuda, e entraram nesse espaço mais aberto, seguidos por Lane, Brandon e Farhan, que foram surpreendidos pela quantidade de bárbaros que havia ali dentro. Brandon não deixou que a surpresa afetasse o seu ataque, antes mesmo que os bárbaros pudessem se organizar e pegar suas armas. Brandon matou 4 deles pelo caminho. Farhan os seguia matando outros 2 e começando uma briga com um terceiro, que já havia se preparado e estava armado para enfrentá-lo. Lane havia dado uma pequena parada, mas ao ver seus amigos guerreando em sua frente, voltou a correr para ficar ao lado deles. Durham, Hiet e outros piratas vieram logo atrás. Segundos após a entrada de Brandon, Farhan e Lane, com aquela caverna repleta de bárbaros, iniciaram uma guerra. Eles formaram um triângulo e foram limpando o caminho à sua frente. Os bárbaros eram fortes fisicamente, mas possuíam pouca habilidade, e o ataque surpresa os pegou desprevenidos e desordenados. O capitão e Hiet seguiam pela lateral da caverna. Junto deles estava Nolan, com sua espada de 2 mãos, e outro pirata franzino, que eles apelidaram de Macaquinho. Ele carregava 2 adagas em suas mãos e era extremamente rápido em seus ataques. Agora Hiet sabia o porquê do apelido daquele pirata. Ele corria de forma agachada, apoiando suas mãos no chão, feito um macaco, pulando em cima de seus inimigos, cravando suas adagas e ferindo vários nos braços e pernas. A luta entre eles durou um pouco mais de meia hora. Havia muito sangue espalhado pelo chão e pelas roupas dos piratas. Hiet, Durham, Brandon e Farhan haviam feito uma diferença enorme naquele confronto. Mais da metade dos bárbaros foram abatidos pelas mãos deles. 4 de seus piratas não conseguiram sair vivos daquela batalha, mas todos os bárbaros ali dentro estavam mortos, aproximadamente 70 bárbaros. Quando todos os piratas pararam e olharam em volta, viram um punhado de objetos de ouro e outros objetos valiosos em um canto da caverna, e junto havia uma enorme carroça ainda cheia de objetos, e com várias arcas lotadas de moedas de ouro. Ali estavam todas as riquezas que haviam sido saqueadas de Riverson. Porém a carroça estava sem cavalos e sem amarrações. Na certa, foi trazida pelas mãos do ogro. Assim que Durham percebeu isso, ele olhou para seus companheiros, e eles sentiram o chão começar a tremer. Um tremor que surgia de 2 em 2 segundos, seguido de um som cada vez mais alto. Farelos de terra caíram do teto da caverna. O local onde eles estavam não era o fim da caverna. O caminho seguia mais adiante, por um corredor que ficava ao lado oposto de onde eles vieram. E, daquele corredor, uma luz arroxeada surgiu. Poucos segundos depois, saiu do corredor um enorme ogro, um pouco maior de 3 metros de altura, de ossos largos e corpo troncudo. Sua pele, cuja cor era de um pardo surrado pelo sol, era grossa e cheia de marcas e cortes. Ele carregava na mão direita um enorme machado com lâmina de 2 lados, que arrastava pelo chão. Em seu corpo havia uma enorme faixa na transversal, de couro marrom e com muitas argolas de ferro penduradas. Usava um enorme pedaço de pano que cobria sua cintura até a altura dos joelhos. Não era possível enxergar seus olhos, que pareciam como chamas emanando uma luz roxa. Todos ficaram paralisados ao ver aquela enorme criatura entrar onde eles estavam. Logo atrás do ogro surgiram mais 15 bárbaros que entraram correndo para atacar os piratas, recomeçando uma batalha entre piratas e bárbaros e um enorme ogro. Durham, vendo seus tripulantes parados, gritou: Não fiquem aí parados! Atacar!
O ogro estava parado a alguns passos após a saída do caminho, para o interior da caverna. Após todos os bárbaros saírem de trás dele, ele soltou um grande rugido, levantando o seu gigante machado e segurando com as duas mãos sobre a sua cabeça. O odor da saliva que saía de sua boca era insuportável. Durham entrou em batalha contra os bárbaros junto com Lane. Hiet, Nolan e mais um pirata foram para cima do ogro. Farhan, Brandon e o macaquinho, que tentaram ir até o ogro, foram impedidos por alguns bárbaros. Hiet, Nolan e mais um pirata se aproximavam do ogro, e antes que eles chegassem, este desceu com força seu machado gigante na direção deles. Hiet e Nolan tiveram que desviar o caminho para não ser acertados pelo machado, que bateu com força no chão, fazendo a caverna tremer. O impacto jogou Hiet e Nolan no chão. O outro pirata, que permaneceu em pé, chegou até o ogro, desferindo uma espadada em seu braço esquerdo, ocasionando um corte superficial, mas fazendo escorrer uma pequena linha de sangue que gotejou no chão. O ogro olhou feroz para o pirata, soltando sua mão esquerda do enorme machado que ainda estava encravado no chão, e com muita força bateu com as costas de seu punho, jogando o pirata com força contra a parede. Ao chocar-se na parede, o pirata caiu sentado, enquanto Hiet e Nolan se levantavam. O ogro voltou sua mão para o machado, retirando do chão e levantando para o seu lado direito. Hiet deu a volta correndo para o lado esquerdo do ogro, enquanto Nolan continuava pela direita, correndo em direção à perna do ogro que, ao preparar seu machado, puxou com força para o seu lado esquerdo, passando com o machado por cima de Nolan e Hiet, que se encurvaram ao ver o enorme machado passando. O golpe do ogro acertou o pirata, que estava sentado, um pouco acima de sua cintura, encravando o machado na parede e cortando o pirata ao meio. Nolan chegou com sua grande espada de duas mãos ao lado da perna direita do ogro, aplicando um golpe na horizontal, fazendo um corte profundo na panturrilha dele. O sangue escorreu pela perna até o calcanhar, e ele soltou um forte rugido ao ser acertado por Nolan. Ele retirou seu machado da parede, voltando-o para cima de sua cabeça, e movimentou sua perna ferida em direção a Nolan, empurrando-o e jogando-o no chão, pisando em cima de uma de suas pernas. Nolan ficou com a perna presa embaixo do pé do ogro, e gritou de dor com a pisada. Hiet deu a volta no ogro, escalou sua perna esquerda, encostando a ponta da espada no joelho dele e apoiando seu pé na coxa. Impulsionou com um pulo para a sua lateral. Enquanto Hiet fazia o seu movimento, o ogro descia o machado em direção a Nolan. Hiet, no ar, enfiou suas duas espadas inteiras acima da cintura do ogro, na altura dos rins, e deixou suas espadas fincadas lá, caindo em pé no chão. O ogro sentiu muita dor, mas continuou com seu ataque, acertando Nolan com seu machado. Hiet viu o sangue de Nolan escorrer pelo chão na caverna. Não! Hiet berrou e se enfureceu ao ver que não havia evitado o ataque daquele ogro. Enquanto ele gritava, Lane passava ao seu lado correndo por trás do ogro. A maioria dos bárbaros já estava morto. Poucos ainda lutavam contra vários piratas. O ogro virou o olhar na direção de Hiet, retirando seu machado de Nolan. Enquanto o preparava, foi chicoteado no peito, 1, 2 vezes. Desviou o olhar de Hiet e olhou para Durham, que estava na sua frente junto com Brandon. Ao fazê-lo, mais um golpe do chicote veio em direção ao seu rosto, acertando-o de baixo para cima. O chicote rasgou o rosto do ogro, abrindo um corte da bochecha, passando pelo olho até a sobrancelha. Com o golpe, ele levantou levemente a cabeça. Lane havia passado por trás do ogro, chegando até a perna que já estava ferida, e, com muita força, golpeou com sua cimitarra por 3 vezes na altura dos joelhos, fazendo o ogro largar o seu machado no chão e cair de joelhos, apoiando seus braços à frente. Durham e Brandon estavam debaixo de sua cabeça. Durham se esquivou para trás, e Brandon deu um passo para frente, pulando e acertando a jugular dele. Brandon, ao cair no chão, saiu de perto para que o ogro não caísse sobre ele. O ogro tombou com os cotovelos ao chão, ainda com vida, apoiando-se sem cair por inteiro. Ele segurou com uma de suas mãos a jugular que espirrava sangue sem parar. A chama roxa que havia em seus olhos se foi, dando espaço a um olhar triste
e de dor. Durhan e Brandon olhavam o rosto dele enquanto viam uma lágrima descendo de seus olhos, que segundo depois se fecharam, e seu corpo caiu sem vida. Um espectro arroxeado saiu como uma flecha da caverna, e todos ouviram uma risada sinistra, o som que vinha do além, algo inexplicável para eles, que se entreolharam sem entender o que ocorrera ali. Havia ainda 2 bárbaros vivos. Assim que o espectro saiu, eles imediatamente se renderam e pararam de lutar contra os piratas. Antes que o matassem, Farhan interviu. Esperem! Não os matem! Eles não sabiam o que estavam fazendo. Durhan virou um olhar revoltado em direção a Farhan. Como assim, Farhan? O que você sabe sobre isso que aconteceu aqui? Existe algo que esqueceu de nos contar? Durhan questionava duramente Farhan enquanto andava em sua direção, quando foi interrompido por um grito de sua filha. Ajudem aqui! Riet e Brandon correram em direção a ela. Lane estava agachada no chão ao lado de Nolan, que ainda sangrava muito. O golpe de Riet havia surtido efeito contra o ogro, fazendo com que o ataque fosse desviado ligeiramente, o suficiente para não acertar o peito de Nolan. Todavia, seu braço esquerdo fora decepado, na altura do ombro, e ele estava desmaiado. Venham! Ajudem aqui! Nolan ainda está vivo! Riet via Nolan e a quantidade de sangue perdido. Precisamos salvá-lo. Esquentem uma espada na fogueira e tragam-a para mim. Precisamos estancar o sangue e fechar a ferida dele rápido. Durhan, ainda olhando com a cara fechada para Farhan, disse: Depois continuamos essa conversa. Durhan correu para ajudar o seu companheiro ferido. Após alguns minutos, um pirata trouxe uma espada que já estava avermelhada na ponta. Riet rapidamente queimou a ferida de Nolan, estancando o sangue. Precisamos voltar para a cidade. Se não voltarmos rápido, Nolan não sobreviverá. Brandon e Durhan se aproximaram dos 2 bárbaros. O primeiro apontou sua espada para eles. Falem algo que realmente nos surpreenda, ou terão suas vidas tomadas. Os bárbaros se entreolharam e falaram algo em uma língua diferente, que nem Durhan nem Brandon conseguiram entender. Riet olhou para Lane e pediu que cuidasse de Nolan. Iria tentar salvá-lo a todo custo. Então se levantou e aproximou-se de seu capitão e dos bárbaros. Começou a conversar com os bárbaros na língua deles. Fazia muito tempo que havia estudado outras línguas, mas nunca esquecera o que aprendera. Após alguns minutos conversando com os bárbaros, Brandon, já sem paciência, interrompeu. Que raio vocês estão falando? Riet parou e voltou seu olhar para Brandon. Eles estão nos agradecendo, pois os libertamos de uma maldição. Eles estavam condenados a servir ao Senhor da Escuridão, como eles o chamam. Aquele espectro que vimos utilizava-se de magia negra e estava dentro do corpo do ogro, comandando todos estes bárbaros contra a vontade deles. E, graças a nós, o espectro abandonou seu posto, deixando para trás o corpo do ogro e a maldição lançada sobre os bárbaros. Infelizmente, muitos deles tiveram que morrer para isso acontecer, mas estão gratos por termos salvado o restante da aldeia deles. Eles estão nos oferecendo ajuda ao que for necessário. Perguntei se tem alguns tipos de ervas que, misturadas, servem para anestesiar e aliviar a dor, para poder salvar o nosso amigo Nolan, e solicitei cavalos para nos ajudar a levar a carroça. Eles pediram ao curandeiro da aldeia as ervas, darão os cavalos também, e me disseram que no final da caverna há várias pessoas presas que foram capturadas da cidade de Riverson. Durhan rolou de volta o seu chicote na cintura e ordenou. Está bem, precisamos nos mover rápido. Brandon, vá com outros piratas libertar os prisioneiros e ajude Lane a colocar o Nolan sobre a carroça, onde estão os objetos, enquanto vocês organizam tudo por aqui. Irei com Riet até a aldeia dos bárbaros, para que ele possa providenciar com o curandeiro as ervas necessárias para ajudar Nolan, e trarei os cavalos para podermos retornar a Riverson.
Brandon prontamente obedeceu às ordens do capitão. Sim, senhor capitão, Eu irei ajudá-los com os cidadãos de Riverson, disse Farhan, enquanto acompanhava Brandon. Durham voltou-se em direção a ele com um olhar sério e duro. Teremos nossa conversa ao chegar a Riverson. Eu quero falar com você e Midriru, e estou certo de que tem muita coisa para me explicar. Durham e Riet se retiraram para a aldeia dos bárbaros. Foram bem recebidos. Com muita pressa foram direto ao objetivo. Durham pegou 3 cavalos, montou em um e, segurando os outros 2 pelas rédeas, voltou para a caverna. Amarrou os cavalos na carroça e todos juntos saíram ao encontro de Riet na saída da trilha. Este trazia as ervas e foi medicar Nolan, enquanto voltavam para Riverson. No caminho de volta, muitos piratas questionaram se não valeria a pena ir embora da cidade com todo aquele ouro. Mas Durham, Riet e Brandon decidiram por devolvê-lo para a cidade, e assim eles cumpriram sua parte do acordo feito com o conde. Muitos cidadãos aguardavam a volta deles. Os familiares dos capturados sorriam felizes ao vê-los voltar são e salvos, e os piratas foram recebidos com muita alegria por todos. Durham pediu apressadamente por ajuda. A vida de Nolan estava por um fio, e ele precisava ser tratado antes que fosse tarde demais. Levaram-no até os médicos, que costuraram seu ferimento e deram mais medicamentos à base de ervas para combater infecções. Eles conseguiram salvar a vida de Nolan. Agora, ele precisava somente de tempo para se recuperar. Durham pediu que seus piratas o aguardassem no navio e chamou Riet, Brandon e Lane para acompanhá-lo. Foram até Farhan. Durham ainda estava com uma expressão muito irritada. Farhan, nos leve até o Conde Midrilu. Farhan tinha consciência de que traíra a confiança de seu amigo, mas foi necessário, e ele sabia que, após Durham saber da verdade, ele iria perdoá-lo. Farhan apenas assentiu e prosseguiu com eles até o palácio do conde. Ao chegar ao palácio, havia muitos servos do conde arrumando o quintal. Richard logo veio recebê-los, convidando-os a entrar e encaminhando-os à sala de reunião. Lá, esperaram pelo conde tomando um bom vinho oferecido por Richard. Enquanto Durham e Lane se sentaram e continuaram tomando vinho, Riet ficou próximo à janela observando o movimento do lado de fora. E Brandon ficou perambulando pela sala, passando os olhos pelos livros que estavam nas estantes. Alguns minutos depois, o conde Midrilu entrou na sala acompanhado de Farhan. Todos o olharam seriamente. O conde, ao entrar, abriu um largo sorriso e apontou seus braços para a frente. Por favor, sentem-se. Riet continuou de pé ao lado da janela, e Brandon foi para o lado do capitão, do outro lado da mesa. O conde se sentou, e Farhan ficou ao seu lado de pé. Senhores, antes de qualquer coisa, gostaria de lhes agradecer pelo serviço prestado. Vocês nos deixaram muito felizes ao resgatar nosso povo e recuperar nosso ouro. Seremos eternamente gratos. Saibam que as portas de Riverson sempre estarão abertas para vocês. Poderão ficar na cidade quanto tempo quiserem. Eu já pedi aos meus criados que providenciem ótimos alojamentos e os sirvam o tempo que for necessário. Custearei o que precisarem enquanto estiverem em Riverson. A atitude de vocês para com os nossos cidadãos jamais será esquecida. Construiremos uma estátua de cada um de vocês na Praça Central, em homenagem, para que todos conheçam nossos salvadores. Vocês ficarão eternizados em nossa cidade. Ofereço um brinde à conquista destes nobres piratas. O conde Midrilu levantou a taça de vinho, tomando todo o conteúdo de uma vez só. Os piratas também levantaram a taça e fizeram o mesmo. Ao apoiar a taça de volta na mesa, Durham ferozmente se impôs ao conde. O que o senhor conde fez conosco foi desonesto. Fomos com boa intenção ajudá-los, mas o senhor escondeu o verdadeiro inimigo que enfrentaríamos. Espero que a recompensa seja realmente boa. Despertamos a ira de um espectro que nem conhecemos, e não sei porquê, mas tenho um pressentimento de que isso não nos vai sair barato. Mexemos com algo desconhecido e não sabemos qual será a consequência. O senhor conde
e meu nobre amigo Farhan poderiam me explicar melhor o que aconteceu lá na caverna? Farhan estava com um olhar cabisbaixo, enquanto o conde sorria em direção a Durham. Fique tranquilo, Capitão Durham. Irei explicar todos os detalhes. A recompensa será muito além daquilo que você espera. Você pode ter certeza disso. Mas não pude lhes contar antes porque precisava ter certeza de sua capacidade e da capacidade de seus escudeiros e sua tripulação. E, assim como eu desconfiava, vocês foram além das expectativas. Mostraram ser homens de muita habilidade, e é de homens assim que eu necessito para o que irei lhe mostrar. O conde Midriron levantou, aproximando-se de uma das estantes. Cuidadosamente selecionou um livro e voltou para a mesa. Midriron abriu o livro. Era um livro falso, sem folhas, e dentro continha 2 pergaminhos que o conde retirou com todo cuidado. Isto, meus amigos, estava guardado para homens como vocês. Há muito tempo esperava nobres aventureiros aparecerem, guerreiros que teriam a capacidade de enfrentar aquele ogro e expulsar o espectro que o dominava. Estes pergaminhos são a melhor recompensa que poderiam ter em toda a sua vida. Mas tudo tem seu preço. Eu só preciso saber se vocês terão a coragem de pagar o preço para alcançar aquilo que desejam.